Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre MDC e MMC e faz parte da aula 6 do curso. Fatoração. Fatorar um número significa decompô-lo em fatores primos, ou seja, todo número composto ele é um produto de números primos. Então, tenho aqui alguns exemplos de fatoração. Vou começar com o 70. Não levando em conta o número 1, iniciando pelo número primo 2, eu vejo 70 é divisível por 2? É, e resulta 35. 35 é divisível por 2? Não. Então eu passo para o próximo número primo, que é o 3. 35 é divisível por 3? Não. Então eu passo para o próximo número primo, que é o 5. 35 é divisível por 5? É e resulta 7. 7 é divisível por 5? Não. Então passo para o próximo número primo. 7 é divisível por 7? É e resulta 1. Chegou em 1, terminou. Então, 70 é igual ao produto de 2 vezes 5 vezes 7. Outro exemplo, o 150. Então, iniciando em 2, 150 é divisível por 2? Sim, resulta 75. 75 é divisível por 2? Não. Então, eu passo para o próximo número primo, que é o 3. 75 é divisível por 3? É e resulta 25. 25 é divisível por 3? Não. Então, eu passo para o próximo número primo, que é o 5. 25 é divisível por 5? É e resulta 5. 5 é divisível por 5? É e resulta 1. Chegou em 1, terminou. Então, 150 é igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, ou seja, é igual a 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Máximo divisor comum. O maior divisor comum entre dois ou mais números é chamado máximo divisor comum, abreviado por MDC. Eu aqui vou apresentar dois métodos para se calcular o MDC. O primeiro é o seguinte: o MDC de vários números ou expressões é igual ao produto dos fatores comuns elevados respectivamente aos menores expoentes. Observação: fator é cada elemento de uma multiplicação. Então, tem aqui um exercício. Determinar o MDC dos números 300, 420 e 540. Inicialmente, eu vou fatorar esses três números. Então, eu fico com 300 igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 420 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. E 540 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo e vezes 5. Bom, então agora eu vou, começando do 2, eu vejo se ele aparece aqui nos três números. Ele aparece, então eu pego o de menor expoente. No caso é 2 ao quadrado mesmo, então eu coloco ali MDC igual a 2 ao quadrado vezes, aí eu passo por 3. O 3 ele aparece nos três números? Aparece. E o de menor expoente é o de expoente 1, né, o próprio 3. Depois eu passo para o 5. 5 aparece nos 3, é comum nos 3. E o de menor expoente é o próprio 5. 5 elevado a primeiro, né? Então é o próprio 5. Aí eu passo para o 7. O 7 não é comum aos três números, então ele não entra no MDC. Então eu vou ter que o MDC entre esses três números é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que é igual a 4 vezes 3 vezes 5, que é igual a 12 vezes 5, que é igual a 60. Determinar o MDC das seguintes expressões. Então a primeira expressão é 300 vezes a ao quadrado vezes b à quarta vezes x ao cubo, que eu vou chamá-lo de expressão 1.
Depois eu tenho 210 vezes a ao cubo vezes b ao cubo vezes x ao quadrado. Eu vou chamar essa expressão de expressão 2. Então, inicialmente, eu fatoro o 300 e o 210. Então, no caso do 300, eu vou chegar a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E ao lado do 300, ali na expressão 1, eu repito o a ao quadrado vezes b à quarta vezes x ao cubo. Agora eu passo para o 210. Fatorado é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E aí eu repito o que aparece ao lado ali na expressão 2, que é vezes a ao cubo vezes b ao cubo e vezes x ao quadrado. Bom, agora eu tenho que ver o que é comum nas duas expressões com o menor expoente. Então, começando pelo 2. Entre 2 ao quadrado e 2, eles são comuns. E o de menor expoente é o 2. Então, eu coloco lá, MDC igual a 2 vezes. Aí eu passo lá para o próximo, o 3. Ele aparece nos 2, com o expoente 1. Então, é o próprio 3. Vezes 3. Depois, aparece o 5. Eu tenho 5 ao quadrado no primeiro e 5 no segundo. Eles são comuns. E o de menor expoente é o 5. Depois, eu passo para as letras. O 7 eu não levo em conta, porque ele não aparece nos dois. Ele aparece só no segundo. Então, ele não entra. Depois eu vejo lá a ao quadrado e a ao cubo comuns. E o de menor expoente é o a ao quadrado. B à quarta e b ao cubo comum, só aparece nos dois. E o de menor expoente é o b ao cubo. Depois, x ao cubo e x ao quadrado, eles são comuns, aparecem nos dois números, ou melhor, nas duas expressões, e o de menor expoente é o x ao quadrado. Então, o MDC é igual a 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, é igual a 30 vezes a ao quadrado, vezes b ao cubo e vezes x ao quadrado. Agora nós vamos para o segundo método, que é o método da decomposição simultânea. Decomposição simultânea, ela consiste em dividir várias vezes os números dados pelo menor fator primo. Se o número não for divisível pelo menor fator, ele deve ser repetido. O MDC é obtido pela multiplicação dos fatores primos comuns, ou seja, os fatores que dividem os números dados simultaneamente. Então, eu tenho aqui um exercício. Determinar o MDC dos números 620 e 240. Então, eu coloco esses dois números lado a lado, separado por uma vírgula, e começo pelo número primo 2. Tem algum desses dois números que é divisível por 2? Tem. 620 é divisível por 2, resulta em 310. E o 240 é divisível por 2 e resulta em 120. 310 e 120. Tem algum que é divisível por 2? Tem. 310 é divisível e resulta em 155. E o 120 é divisível e resulta em 60. Agora, 155 e 60. O 60 é divisível por 2. Então, eu abaixo o 155, que não é, e divido 60 por 2, resulta em 30. Continuo com 2. 155 não é, então eu abaixo 155, o 30 é. 30 dividido por 2 é igual a 15. Agora, nem 155 nem 15, nenhum dos dois é divisível por 2. Então eu passo para o próximo número primo, que é o 3. 155 é divisível por 3? Não. Então eu abaixo ele. O 15 é divisível por 3? E resulta em 5. Agora, 155,5. Tem algum que é divisível por 3? Não. Então eu passo para o próximo número primo, que é o 5. 155 é divisível por 5? É, e resulta 31. 5 é divisível por 5? É, e resulta em 1. Então eu tenho 31 e 1. Agora, nem 31 nem 1 é divisível por 5, nem por 7, nem por 9.
só vai aparecer quando chegar no 31. Então, 31 é divisível por 31? É, então dá 1. E 1 é divisível por 31? Não, então abaixo 1. Aí quando eu tiver 1 e 1, eu cheguei no final. No caso do MDC, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar nessa tabelinha e ver, por exemplo, 620 e 240 são divisíveis por 2, então ele faz parte do MDC. 310 e o 120 é divisível por 2, então ele também faz parte do MDC. Agora, no caso do 155 e o 60, os dois não são divisíveis por 2, só um. Então ele não faz parte. Mesma coisa com 155 e 30. Só um é divisível por 2. 155 e 15. Só um é divisível por 3. Então eles não entram. Agora 155 e 5, ambos são divisíveis por 5. Então eles entram no MDC. E 31 e 1, só o 31 é divisível por 31. Então ele não entra. Então eu anoto só esses que eu falei. Então fica 2 vezes 2 vezes 5. Então 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então 20 é o máximo divisor comum entre 620 e 240. Bom, agora eu passo para o segundo exercício, determinar o MDC dos números 300, 420 e 540. Aqui já são 3 números, né? Faço a mesma coisa, começo pelo 2. 300 é divisível por 2 e resulta em 150. 420 é divisível por 2 e resulta em 210. E o 540 é divisível por 2 e resulta em 270. Agora, 150 é divisível por 2, é e resulta em 75. 210 é divisível por 2, é e resulta em 105. 270 é divisível por 2, é e resulta em 135. Agora, nenhum desses três é divisível por 2, então eu passo para o próximo número primo, que é o 3. 75 é divisível por 3? É, e resulta 25. 105 é divisível por 3? É, e resulta 35. 135 é divisível por 3? É, e resulta 45. Bom, agora eu vou para a quarta linha. 25 é divisível por 3? Não. Então eu abaixo o 25. O 35 é divisível por 3? Não. Então eu abaixo o 35. O 45 é divisível por 3? É, e resulta 15. Então eu continuo. O 25 é divisível por 3? Não. 35 também não, mas o 15 é. Então eu abaixo o 25 e o 35, e 15 dividido por 3 dá 5. Agora, nenhum desses três é divisível por 3. Então, eu passo para o próximo número primo, que é o 5. O 25 é divisível por 5? É, e resulta 5. O 35 é divisível por 5? É, e resulta 7. E o 5 é divisível por 5? É, e resulta 1. Eu errei aqui, eu coloquei 5, mas é 1. Então, agora eu vejo, o 5 é divisível por 5? É, e resulta 1. O 7 é divisível por 5? Não. O 5 é divisível por 5? É, e resulta 1. Agora, nem 1, nem 7, nenhum é divisível por 5. Então eu passo para o próximo. O próximo número primo, que é o 7. O 1 eu abaixo, que não é. O 1 eu abaixo do outro lado também, que não é. E no meio eu tenho 7. 7 é divisível por 7? É. E resulta 1. Quando eu chegar tudo em 1, é porque eu cheguei no final. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que olhar, no caso ali, dos 3 números que aparecem do lado esquerdo. Então vou começar lá na primeira linha. Os 3 números, eles são divisíveis por 2, então ele vai entrar no MDC. Na segunda linha, os 3 números são divisíveis por 2, então ele vai entrar no MDC. Na terceira linha, os 3 números são divisíveis por 3, então ele vai entrar no MDC. Agora, no 25, 35 e 45,
os 3 não são divisíveis por 3, né? Só o 45, então ele não entra. 25, 35 e 15, os 3 não são divisíveis por 3, só o 15, então ele não entra. 25, 35 e 5, os 3 são divisíveis por 5, então ele entra. Depois 5, 7 e 5, só o 5 que é divisível por 5, o 7 não, então não entra. E 1, 7 e 1, só o 7 é divisível por 7, o 1 não, então ele não entra também. Então eu deixei em vermelho, porque aí eu coloco embaixo, que o MDC é 2, primeiro 2 lá no alto, vezes 2, vezes 3 e vezes 5. Isso aí resulta em 60. Então o máximo divisor comum entre 300, 420 e 540 é 60. Curiosidade: no volume 7 da obra Os Elementos, Euclides enuncia regras fundamentais para a teoria dos números, como o conhecido algoritmo de Euclides, que permite encontrar o máximo divisor comum entre dois números. Bom, agora vamos para mínimo múltiplo comum, que é abreviado por MMC. O menor múltiplo comum entre dois ou mais números é chamado mínimo múltiplo comum. Eu aqui apresento dois métodos para se determinar o MMC. Primeiro método, o MMC de vários números ou expressões é igual ao produto de todos os fatores elevados respectivamente aos maiores expoentes. Então vamos lá, exercício. Determinar o MMC dos números 300 e 210. Então, inicialmente, eu fatoro o 300 e o 210, eu vou ter 300 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 210 é igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, eu começo ali do 2. Entre 2 ao quadrado e 2, qual é o que tem? Qual que é comum e tem o maior expoente, é o 2 ao quadrado. Depois eu passo para o 3. Tem 3 nos dois, então multiplico por 3. Depois eu passo para o próximo, 5 ao quadrado e 5. Qual que é o maior? O maior expoente é o 5 ao quadrado, então eu coloco 5 ao quadrado. E lá, como eu falei que entra todos, então o 7 também entra. Ele não precisa, na realidade, ser comum. Então, eu fazendo essa conta, eu vou chegar no resultado 2100. Determinar o MMC das seguintes expressões. Então, eu tenho lá 420 vezes A ao quadrado vezes B à quarta vezes X ao cubo, que eu chamei de expressão 1. 180 vezes A ao cubo vezes B ao quadrado vezes X, que eu chamei de expressão 2. Então, eu vou fatorar o 420 e o 180. Então, no caso do 420, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. E aí, continuo o produto com os números, com as letras, né, que eu tenho ali na expressão 1. Ou seja, vezes A ao quadrado, vezes B à quarta e vezes X ao cubo. No caso do 180, fatorando, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. E eu continuo o produto colocando o que eu tenho na expressão 2, em termos de letras, que é A ao cubo vezes B ao quadrado vezes X. Bom, então agora eu vou ver ali as duas expressões. Aparece 2 ao quadrado aqui nas duas, então eu ponho lá, MMC é 2 ao quadrado. Depois eu tenho 3 e 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o de maior expoente, então eu coloco o 3 ao quadrado. Depois eu tenho 5 e 5, então coloco o 5. Depois eu tenho o 7, então eu coloco o 7. Eu tenho só no primeiro, mas aí tudo bem. Tá? Então eu ponho o 7. Depois, entre A ao quadrado e A ao cubo, o de maior expoente é o A ao cubo, então eu coloco A ao cubo. Entre B à quarta e B ao quadrado, de maior expoente, é o B à quarta, então eu coloco o B à quarta. E o de X ao cubo, o de X, o de maior expoente é o X ao cubo, então eu coloco o X ao cubo.
Então, o MMC vai ser 1260 vezes A ao cubo vezes B à quarta vezes X ao cubo. Bom, essa aqui é o segundo método para se determinar o MMC. Eu dou preferência a ele do que ao primeiro método, porque ele é mais simples para resolver. Então, decomposição simultânea, ela consiste em dividir sucessivamente os números dados pelo menor fator primo. Caso o número não seja divisível por aquele fator primo, ele deve ser repetido. O MMC é obtido pela multiplicação dos fatores primos usados durante a decomposição. Então, exercício: determinar o MMC dos números 300 e 210. Então, a fatoração ela é feita da mesma forma que no exemplo de MDC. Então, vamos lá. Eu coloco os números separados por vírgula, 300 e 210. Começo pelo número primo 2. 300 é divisível por 2 e dá 150. 210 é divisível por 2 e dá 105. 150 é divisível por 2 e dá 75. 105 não é divisível por 2. Então, eu abaixo o 105. 75 e 105, nenhum deles é divisível por 2. Então, eu passo para o próximo número primo, que é o 3. 75 é divisível por 3 e dá 25. 105 é divisível por 3 e dá 35. Agora, 25 e 35, nenhum deles é divisível por 3. Então, eu passo para o próximo número primo, que é o 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. 35 dividido por 5 dá 7. Agora eu tenho 5 e 7. O 5 é divisível por 5. E resulta 1. O 7 não, então eu abaixo. Agora eu tenho 1 e 7. Nenhum deles é divisível por 5. Então eu passo para o próximo número primo, que é o 7. 1 não é divisível, então eu abaixo 1 e o 7 é. 7 dividido por 7 é igual a 1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o produto do que eu tenho aqui do lado direito. Que o MMC é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Ou seja, é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Fazendo essa conta, eu chego no número 2100. Então, 2100 é o mínimo múltiplo comum entre 300 e 210. Teorema. Tem um teorema que diz que se A pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero e B pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero, então o MDC de AB vezes o MMC de AB é igual a A vezes B. Então eu tenho um exercício aqui. Ele fala, olha, sabemos que o MMC entre 300 e 210 é igual a 2100. Nós vimos no exercício anterior isso. Determine o MDC entre 300 e 210. Então eu não preciso fazer tudo aquilo. Eu só utilizo essa fórmula. Então eu tenho ali o MDC de 300 e 210 eu ainda não tenho. Então eu coloco lá. Vezes. Agora o MMC eu tenho entre os dois números. Então eu sei que é 2100. Eu multiplico por 2100. É igual ao 300 vezes 210. Aí eu vou ter que o MDC de 300 e 210 é igual a... desculpa, o MDC de 300 e 210 vezes 2100 é igual a 63.000, né? Resolvendo a expressão de cima. Então eu sei que o MDC entre 300 e 210 é igual a 63.000 dividido por 2100. Então o MDC entre 300 e 210 é igual a 30. Curiosidade. Também no volume 7 da obra Os Elementos, Euclides enuncia uma regra para encontrar um mínimo múltiplo comum de vários números.